O que você faria se fosse humilhada por estar grávida, de um homem que te usou e depois te rejeitou? E se esse homem fosse o patrão, milionário, poderoso, frio, e dissesse: tire isso de dentro de você. Mas e se meses depois, ao ver o bebê, ele caísse de joelhos chorando como uma criança? Essa história é sobre rejeição, dor, força e uma reviravolta que vai fazer seu coração acelerar. Comente: a vida dá voltas. Se você acredita que ninguém escapa das consequências. Curta o vídeo se você já torceu por uma mulher injustiçada vencer no final. Compartilhe com alguém que precisa de esperança e justiça emocional. Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar todas as histórias fortes como essa. O cheiro de café francês ainda impregnava o ar da mansão quando Letícia terminou de recolher as taças de cristal da mesa de jantar. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de frio, mas da presença magnetizante de Marcelo Bittencourt, que permanecia sentado na cabeceira da mesa, observando-a com aqueles olhos penetrantes de águia caçadora. Deixe isso para amanhã. A voz dele cortou o silêncio como uma lâmina afiada, grave e comandante. Letícia parou no meio do movimento, uma taça suspensa no ar, seu coração acelerando de forma descontrolada. Aos 20 anos, ela havia aprendido a ser invisível naquela casa. Órfã desde os 15, criada em um orfanato onde o afeto era luxo e a disciplina era lei, Letícia descobrira que ser notada raramente trazia coisas boas, mas naquela noite algo fervia no ar, uma eletricidade perigosa que fazia sua pele formigar. Senhor! Sua voz saiu mais rouca que o planejado. Marcelo se levantou, os músculos definidos visíveis através da camisa social branca ligeiramente desabotoada. Ele havia bebido, não muito, mas o suficiente para que suas defesas estivessem baixas e seus instintos primitivos falassem mais alto. Sente aqui. Ele bateu levemente no encosto da cadeira ao seu lado, um gesto aparentemente casual que carregava o peso de uma ordem não negociável. O perfume masculino dele, madeira, couro e algo indefinivelmente selvagem, invadiu os sentidos dela quando se aproximou. Letícia hesitou. Na penumbra da sala de jantar, iluminados apenas pelas velas que ela havia acendido horas antes, eles pareciam duas criaturas de mundos completamente diferentes. Ele, o predador de terno italiano milionário, acostumado a conquistar tudo e todos. Ela, a presa vulnerável com olhos de cervo assustado e mãos calejadas pelo trabalho doméstico. Eu preciso terminar de... começou ela, mas ele a interrompeu com um gesto firme da mão. Não havia brutalidade no movimento, apenas uma autoridade natural que fazia as pessoas obedecerem sem questionar. Letícia. Ele pronunciou seu nome como se fosse uma oração proibida, cada sílaba carregada de uma intenção que ela não conseguia decifrar completamente, mas que fazia seu ventre se contrair de forma desconcertante. Você trabalha demais. Quando foi a última vez que alguém te tratou como uma mulher, não como uma empregada? A pergunta a atingiu como um soco no estômago. Quando havia sido a última vez? Nunca, na verdade. Desde que começara a trabalhar na mansão, ela era apenas um fantasma eficiente. Arrumava, cozinhava, limpava e desaparecia. Os outros empregados mal dirigiam a palavra para ela, e Marcelo... Bem até aquela noite, ele raramente reconhecia sua existência, além de um aceno distante. Eu não sei, senhor. A honestidade brutal de sua resposta pareceu despertar algo nos olhos dele. Uma fome que não tinha nada a ver com comida. Marcelo se aproximou mais e ela pôde sentir o calor emanando do corpo dele. Suas mãos, grandes e calejadas apesar da riqueza, tocaram delicadamente os ombros dela, os polegares traçando pequenos círculos sobre a pele exposta pelos ombros do uniforme simples. Você é bonita, sabia?
Sua voz havia se tornado um sussurro rouco. Muito bonita. E eu sou um idiota por não ter notado antes. Letícia fechou os olhos, tentando processar o que estava acontecendo. Parte dela, a parte sensata que aprendera a sobreviver, gritava para ela correr, voltar para seu quartinho nos fundos da casa, fingir que nada daquilo estava acontecendo. Mas outra parte, uma parte faminta de afeto que ela havia enterrado profundamente, derretia sob o toque gentil dele. Senhor Marcelo, tentou protestar, mas ele balançou a cabeça. Só Marcelo. Esta noite, só Marcelo. Ele virou o rosto dela para que seus olhos se encontrassem. No brilho âmbar das velas, ela podia ver vulnerabilidade por trás da máscara de controle que ele sempre usava. Você me deixa nervoso, sabia? Uma menina que limpa minha casa não deveria me tirar o sono, mas você consegue. As palavras dele eram como mel envenenado, doces, viciantes, mas carregadas de perigo. Letícia sabia que homens como Marcelo não se apaixonavam por mulheres como ela. Eles as usavam, descartavam, seguiam em frente. Mas quando ele inclinou a cabeça e seus lábios roçaram suavemente os dela, toda lógica se dissolveu. O beijo começou hesitante, quase reverente, como se ele estivesse saboreando algo raro e precioso. Mas rapidamente se aprofundou, tornando-se faminto, desesperado. As mãos dela, que antes tremiam de nervosismo, agora se agarravam à camisa dele, puxando-o para mais perto. Você tem certeza? Ele murmurou contra os lábios dela, e pela primeira vez desde que o conhecia, Marcelo Bittencourt parecia genuinamente vulnerável, como se a resposta dela realmente importasse. Letícia assentiu, incapaz de formar palavras. Ela não tinha certeza de nada, exceto de que nunca havia desejado tanto sentir-se desejada, amada, importante para alguém. O que aconteceu depois foi uma dança antiga entre dois seres humanos famintos de conexão. Ele a levou para o sofá de couro da biblioteca, onde a luz suave das velas criava sombras dançantes nas paredes forradas de livros caros que ele provavelmente nunca lera. Cada toque, cada sussurro, cada suspiro parecia carregar promessas silenciosas de algo maior. Quando finalmente se entregou a ele, Letícia achou que havia encontrado seu lugar no mundo. Nos braços de Marcelo, ela não era apenas a órfã rejeitada ou a empregada invisível. Era uma mulher desejada, valorizada, talvez até amada. Depois, enquanto ele dormia ao seu lado, ela traçou delicadamente as linhas do rosto dele com a ponta dos dedos, memorizando cada detalhe. O nariz aristocrático, a mandíbula forte, as sobrancelhas espessas que se franziram quando ele sonhava. Era tão bonito que chegava a doer olhar para ele. Eu te amo, sussurrou para a escuridão, sabendo que ele não podia ouvi-la, mas precisando dizer as palavras em voz alta. Era a primeira vez que dizia essas palavras para alguém desde que perdera os pais. Quando o primeiro raio de sol penetrou pelas cortinas de seda, Letícia acordou sozinha no sofá, coberta apenas por uma manta que ele havia jogado sobre ela. Por um momento, permitiu-se acreditar que ele havia ido tomar banho, que voltaria com café da manhã, que conversariam sobre o que aquela noite significava. Então, ouviu passos firmes se aproximando. Marcelo apareceu na porta da biblioteca, já vestido com um terno impecável, o cabelo perfeitamente penteado, a máscara de frieza profissional firmemente no lugar. Era como se os últimos vestígios da vulnerabilidade que ela havia visto na noite anterior tivessem sido varridos para debaixo do tapete persa. Vista-se. Sua voz estava de volta ao tom autoritário de sempre, sem calor, sem gentileza, sem reconhecimento do que haviam compartilhado. Letícia se encolheu sob a manta, de repente dolorosamente consciente de sua nudez. Marcelo, Senhor Bittencourt, ele a corrigiu friamente, sem sequer olhar em sua direção.
Se alguém perguntar, você serviu o vinho ontem à noite e foi dormir. Só isso. As palavras dele caíram sobre ela como água gelada. Ela se vestiu rapidamente, as mãos tremendo, enquanto tentava abotoar o uniforme amassado. Quando se virou para falar com ele, para tentar entender o que havia acontecido com o homem gentil da noite anterior, Marcelo já havia saído. Letícia ficou sozinha na biblioteca, cercada pelo cheiro lingering de seus corpos entrelaçados e pela realidade brutal de que havia sido apenas mais uma conquista em uma longa lista. Ele a havia tido e, no dia seguinte, apagado tudo como se fosse lixo. 3 semanas haviam se passado desde aquela noite, e Letícia sentia como se estivesse vivendo em 2 mundos paralelos. Durante o dia, ela era a empregada eficiente de sempre. Passava pano no mármore italiano, dobrava lençóis de linho egípcio, preparava refeições que Marcelo devorava em silêncio sepulcral. Mas à noite, quando se deitava em sua cama estreita nos fundos da mansão, as lembranças a invadiam como ondas traiçoeiras, trazendo o eco de sussurros carinhosos e o fantasma de carícias que agora pareciam ter sido apenas um sonho cruel. Marcelo a tratava como ar. Pior que isso, a tratava como um móvel inconveniente que ele precisava contornar. Quando precisava de algo, falava para o espaço, nunca diretamente para ela. Preciso que a sala esteja impecável às 7. A camisa azul deve estar passada amanhã cedo. Ordens soltas no ar, como se ela fosse um fantasma obediente destinado a cumpri-las. Mas foi na 4ª semana que o corpo dela começou a sussurrar segredos perturbadores. Primeiro foi o enjoo matinal. Uma náusea súbita e violenta que a fez correr para o banheiro dos fundos, agarrando-se à porcelana fria enquanto seu estômago se rebelava contra o café preto que sempre tomava antes de começar o trabalho. Depois vieram os seios sensíveis, doloridos ao menor toque, e uma exaustão que nenhuma quantidade de sono parecia curar. Não pode ser. Murmurou para seu reflexo no espelho rachado do banheiro, as mãos tremendo enquanto tocava o ventre ainda plano. Mas seu corpo sabia a verdade antes que sua mente conseguisse processá-la. Uma vida minúscula estava crescendo dentro dela, fruto de uma noite que Marcelo havia apagado da memória, mas que seu útero guardaria para sempre. O teste de farmácia custou quase metade do seu salário semanal. Letícia o escondeu no fundo da gaveta por 2 dias, antes de encontrar coragem para usá-lo. Quando as 2 linhas rosa apareceram, nítidas e inegáveis, ela desabou no chão do banheiro, soluçando em silêncio para não acordar os outros empregados. Grávida. Grávida de um homem que a tratava como lixo descartável. Durante uma semana, ela carregou o segredo como uma pedra no peito, observando Marcelo de longe, procurando por sinais de humanidade por trás da máscara glacial que ele usava. Talvez, se ela contasse, ele se lembraria da conexão que haviam compartilhado. Talvez o homem gentil que havia murmurado palavras doces em seu ouvido ainda existisse em algum lugar profundo. A oportunidade surgiu numa tarde de quinta-feira. Marcelo estava em sua biblioteca, o mesmo local onde haviam feito amor, revisando contratos com uma taça de uísque single malt ao lado. O aroma amadeirado da bebida se misturava com o perfume dele, criando uma combinação que fez o estômago de Letícia revirar. Mas não de enjoo desta vez. Era pura ansiedade. Senhor? Sua voz saiu mais fraca que um sussurro. Ele levantou os olhos dos papéis, e por um microsegundo ela viu algo cintilar em seu olhar. Reconhecimento, talvez até carinho, mas a expressão se fechou tão rapidamente quanto se abriu. O que é? A frieza na voz dele poderia ter congelado o inferno. Letícia respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Como se dizia a um homem que ele seria pai, quando esse mesmo homem fingia que ela não existia. Eu preciso conversar com o Senhor. É importante.
Suas mãos se entrelaçaram na frente do corpo, os nós dos dedos esbranquiçados pela tensão. Marcelo suspirou irritado, como se ela fosse uma criança inconveniente interrompendo assuntos adultos importantes. Seja rápida. Tenho uma conference call em 10 minutos. O coração dela disparou. Não havia forma gentil de dar aquela notícia. Não havia preâmbulo que tornasse a bomba menos devastadora. Eu estou grávida. As palavras saíram numa correria desesperada, atropelando-se umas às outras. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcelo ficou tão imóvel que ela chegou a se perguntar se ele havia ouvido. Então, lentamente, ele colocou a caneta sobre a mesa, removeu os óculos de leitura e a encarou com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Puro desgosto. Grávida. Ele repetiu a palavra como se fosse um palavrão particularmente ofensivo. E você tem certeza de que é meu? A pergunta a atingiu como uma bofetada física. Letícia cambaleou, apoiando-se na estante de livros atrás dela. Como o senhor pode perguntar isso? Sua voz tremia de indignação e dor. Eu nunca estive com ninguém além do senhor. Marcelo se levantou, a cadeira de couro rangendo sob o movimento brusco. Ele começou a andar pela biblioteca como um animal enjaulado, as mãos correndo pelo cabelo escuro. Merda! Merda! Ele esmurrou a mesa, fazendo os papéis voarem. Por que você não se cuidou? Por que deixou isso acontecer? Deixei? A palavra saiu como um grito abafado. O senhor acha que eu planejei isso? Que eu queria ficar grávida de um homem que me trata como se eu fosse nada? Ele se virou para ela com os olhos flamejando de raiva. Você sabe muito bem o que eu sou, Letícia. Sabe que tipo de vida eu levo. Você achou que uma noite de sexo mudaria alguma coisa? Cada palavra era como vidro sendo cravado em sua alma. Sexo. Era assim que ele via a noite mais importante da vida dela, como sexo casual sem significado. Eu pensei... Ela começou, mas a voz falhou. O que havia pensado? Que ele a amaria, que seriam uma família, como havia sido tão ingênua. Você não pensou nada. Ele voltou a se sentar, já recuperando a compostura glacial. Mas eu vou resolver isso. Conheço um médico discreto. Você faz o procedimento, eu pago todas as despesas e fingimos que isso nunca aconteceu. O sangue de Letícia congelou nas veias. Procedimento? Um aborto, Letícia. Uma curetagem. Você é jovem, vai se recuperar rapidamente. E podemos esquecer toda essa situação desagradável. Instintivamente, ela levou as mãos ao ventre, protegendo a vida minúscula que crescia ali. Não. Como assim não? Pela primeira vez, ele pareceu genuinamente surpreso. Eu disse não. Sua voz ganhou uma força que ela não sabia possuir. Eu não vou matar meu filho. Marcelo se levantou novamente, desta vez movendo-se em direção a ela com passos deliberados e ameaçadores. Escute bem, Letícia. Eu não vou permitir que você arruine minha vida por causa de um acidente estúpido. Acidente? Lágrimas começaram a queimar seus olhos, mas ela as forçou de volta. Não choraria na frente dele. Não lhe daria essa satisfação. Esse bebê não é um acidente. É meu filho, e eu vou protegê-lo mesmo que seja de você. O rosto dele se contorceu numa expressão de fúria que fez Letícia recuar instintivamente. Você está me ameaçando? Uma empregadinha órfã está tentando me chantagear? Eu não estou ameaçando ninguém. Sua voz estava mais firme agora, alimentada por uma força maternal que estava nascendo junto com o bebê. Eu só estou dizendo que não vou fazer o que o senhor quer. Marcelo riu, um som amargo e cortante. Você acha que tem escolha? Acha que pode vir aqui, jogar essa bomba e ditar termos para mim? Ele se aproximou ainda mais, e ela pôde sentir o calor da raiva emanando dele. Vou dar uma última chance para você fazer a coisa certa.
A coisa certa é proteger meu bebê. Então você escolheu. Sua voz desceu para um registro perigosamente baixo. Suma daqui, suma da minha casa, da minha vida, e nunca mais ouse dizer que essa criança é minha. Se eu descobrir que você está espalhando essa mentira por aí, vou destruir você de formas que sua mente pequena nem consegue imaginar. Letícia sentiu o chão se abrir sob seus pés. O senhor está me demitindo, me expulsando. Estou te dando uma lição de realidade. Ele voltou para sua mesa, pegou o talão de cheques e rabiscou alguns números. Arrancou a folha e a estendeu para ela. Isso aqui é mais dinheiro do que você ganharia em 2 anos trabalhando aqui. Pegue, desapareça e esqueça que me conheceu. Ela olhou para o cheque. Era uma quantia considerável, suficiente para se manter por alguns meses. Mas aceitar aquele dinheiro seria como vender sua dignidade e a de seu filho. Eu não quero seu dinheiro. Ela rasgou o cheque em pedaços pequenos, deixando os fragmentos caírem no chão como pétalas de uma flor morta. Marcelo a encarou com uma mistura de surpresa e desprezo. Então você realmente é mais estúpida do que eu pensava. Talvez eu seja. Letícia endireitou os ombros, encontrando uma dignidade que não sabia possuir. Mas pelo menos eu sei o que é amar alguém incondicionalmente. Algo que o senhor aparentemente nunca aprendeu. Ela se virou para sair, mas a voz dele a alcançou como uma lança envenenada. Se você tentar me procurar, se tentar envolver meu nome nessa palhaçada, eu garanto que você e essa criança vão conhecer um tipo de miséria que vocês nem imaginam. Eu tenho advogados, dinheiro, influência. Você não tem nada. Letícia parou na porta, sem se virar. Eu tenho algo que o senhor nunca terá. Tenho amor para dar. Sua voz estava embargada, mas firme. E meu filho vai conhecer esse amor, mesmo que nunca conheça o pai. Ela saiu da biblioteca carregando apenas sua dignidade ferida e a vida crescendo em seu ventre. Nos fundos da mansão, empacotou suas poucas posses numa mala de papelão, algumas roupas gastas, uma foto desbotada dos pais e o teste de gravidez que havia mudado sua vida para sempre. Quando deixou a mansão pela última vez, não olhou para trás. Marcelo a havia expulsado grávida, como se ela fosse culpada por tudo que havia acontecido. Mas enquanto caminhava pela estrada de paralelepípedos que levava ao portão, uma mão protetora sobre o ventre, Letícia fez uma promessa silenciosa para a vida que carregava. Eu vou ser pai e mãe para você. Vou te amar por 2. E um dia, quando você for grande, vai entender que às vezes o amor de uma pessoa vale mais que a frieza de 2. O quartinho que Letícia conseguiu alugar ficava no 3º andar de um prédio deteriorado, onde o reboco descascava como pele ressecada e o cheiro de mofo competia com o aroma de feijão queimado que subia da cozinha coletiva. R$ 500 por mês. Quase tudo o que ela havia conseguido economizar nos 2 anos trabalhando na mansão. O espaço era tão pequeno que ela conseguia tocar as paredes opostas, estendendo os braços. Mas era dela. Pela primeira vez na vida, tinha um lugar que ninguém poderia tirar dela, pelo menos enquanto conseguisse pagar o aluguel. A primeira noite foi a mais assombrada de sua existência. Deitada no colchão fino colocado diretamente no chão frio de cimento queimado, ela escutava os sons urbanos que jamais penetravam os muros altos da mansão. Sirenes distantes, discussões de vizinhos, música alta escapando de apartamentos superlotados. Suas mãos repousavam sobre o ventre, onde uma vida do tamanho de um grão de arroz crescia obstinadamente, alheia à tempestade que sua existência havia causado. É só você e eu agora, sussurrou para a escuridão pegajosa, tentando não pensar na conta de luz que precisaria pagar, na comida que precisaria comprar, no médico que precisaria encontrar. Mas eu vou cuidar de você, prometo.
Encontrar trabalho sendo uma jovem órfã sem referências profissionais, porque Marcelo certamente não forneceria uma, era como procurar água no deserto. As primeiras semanas foram uma sucessão brutal de portas batidas na cara, olhares de desprezo e vamos entrar em contato que nunca se materializavam em telefonemas. Foi Dona Conceição, uma senhora de 83 anos, com artrite severa e um coração grande demais para seu corpo frágil, que se tornou sua salvação inesperada. Letícia a encontrou através de um anúncio rabiscado à mão, grudado no poste de luz perto da padaria. Preciso de cuidadora. Pago pouco, mas trato bem. A casa de Dona Conceição era um sobrado antigo no bairro da Muca, com azulejos portugueses rachados e um jardim selvagem onde rosas brigavam com ervas daninhas pelo direito de existir. A velha senhora a recebeu de chinelos de quarto e camisola florida, os olhos azuis desbotados, mas ainda astutos, estudando Letícia da cabeça aos pés. Você é muito nova para estar precisando tanto de trabalho, observou, servindo café preto forte demais em xícaras de porcelana lascada. Que idade tem? 20 anos, senhora. E família? Não tenho. A resposta saiu automática, polida pela repetição de anos no orfanato. Dona Conceição assentiu, como se essa informação confirmasse alguma suspeita íntima. Eu também não. Meu marido morreu há 15 anos. Filhos nunca vieram. Solidão é uma praga que devora por dentro. Isela pausou, mexendo o açúcar no café com movimentos deliberados. Mas duas solidões juntas às vezes fazem companhia. O trabalho era gentil comparado à rotina militar da mansão. Letícia ajudava Dona Conceição a tomar banho, preparava refeições simples, organizava os remédios em pequenos compartimentos plásticos, marcados com os dias da semana. Mais importante, ela escutava. A velha senhora tinha histórias para contar, sobre o marido que conhecera num baile de carnaval, sobre a guerra que os separou por 2 anos, sobre sonhos que nunca se realizaram e pequenas alegrias que compensaram as grandes desilusões. Sabe qual é o segredo da vida, menina? Dona Conceição perguntou numa tarde chuvosa, enquanto Letícia massageava suas mãos inchadas com óleo de amêndoas. Não é evitar a dor, é aprender a dançar com ela. O salário era modesto, R$ 800 por mês, mas vinha acompanhado de carinho genuíno e 2 refeições diárias. Dona Conceição fazia questão de que Letícia comesse bem, enchendo seu prato com porções generosas de comida caseira temperada com décadas de experiência culinária. Foi durante o 3º mês de gravidez que os enjoos matinais se intensificaram com vingança sádica. Letícia acordava todas as manhãs, correndo para o banheiro minúsculo do quartinho, agarrando-se à privada como se fosse uma tábua de salvação, enquanto seu estômago se rebelava contra qualquer tentativa de nutrição. O cheiro de fritura da lanchonete no térreo, que antes era apenas desagradável, agora se tornara uma tortura olfativa que a fazia correr escada acima com a mão tapando a boca. Você está diferente, observou Dona Conceição uma manhã, quando Letícia chegou ao trabalho com o rosto verde e os olhos inchados de tanto vomitar. Mais pálida, e recusou o pão de açúcar que sempre come. Letícia hesitou. Ela havia guardado o segredo da gravidez como um tesouro perigoso, com medo de que contá-lo trouxesse complicações que não estava preparada para enfrentar. Mas havia algo na expressão maternal de Dona Conceição que desarmou suas defesas. Eu estou esperando um bebê. As palavras saíram num sussurro envergonhado. Dona Conceição parou de dobrar as toalhas e se virou completamente para encará-la. Um bebê, repetiu lentamente, como se degustasse cada sílaba. E o pai? Não quer saber de nós. A resposta saiu mais amarga que Letícia pretendia.
Para sua surpresa, a velha senhora assentiu com compreensão, em vez de choque ou julgamento. Homens às vezes são crianças grandes, vestindo ternos caros. Ficam assustados quando a vida vira coisa séria. Ela voltou a dobrar as toalhas, mas seus movimentos haviam se tornado mais gentis, quase ritualísticos. Mas bebês são bênçãos disfarçadas de trabalho duro. A partir daquele dia, Dona Conceição se transformou numa avó postiça zelosa. Ela insistia que Letícia descansasse mais, comesse porções maiores, tomasse vitaminas pré-natais que ela mesma comprava na farmácia do seu Joaquim. Quando Letícia tentava protestar sobre os gastos extras, a velha senhora balançava a mão no ar como se espantasse moscas. Dinheiro serve para quê, menina? Para acumular até morrer e deixar para o Estado? Prefiro investir numa vida que está começando. O pré-natal pelo SUS era uma odisseia de filas intermináveis, esperas que consumiam manhãs inteiras e consultas apressadas com médicos sobrecarregados que mal levantavam os olhos dos prontuários. Letícia aprendeu a levar um livro emprestado da biblioteca para passar o tempo, sentada em cadeiras plásticas desconfortáveis ao lado de outras mulheres grávidas que pareciam carregar o peso do mundo nos ombros curvados. Mas quando finalmente ouvia o coração do bebê batendo através do Doppler, um som rápido e determinado, como tambores de guerra, todos os desconfortos se dissolviam numa onda de amor tão intensa que chegava a doer fisicamente. Era real. Havia uma pessoa crescendo dentro dela, uma criaturinha que dependia completamente dela para sobreviver e prosperar. Está tudo bem com o bebê, disse a doutora cansada durante uma das consultas, rabiscando anotações no prontuário, sem levantar os olhos. Desenvolvimento normal para a idade gestacional. Letícia queria perguntar se era menino ou menina, querer saber detalhes sobre o desenvolvimento, mas a fila de gestantes do lado de fora era enorme e ela não se atrevia a tomar mais tempo da profissional já sobrecarregada. As noites eram os momentos mais desafiadores. Sozinha no quartinho abafado, com o barulho do trânsito substituindo as canções de ninar que nunca teve, Letícia conversava com o bebê como se ele já pudesse entendê-la. Seu papai é um homem complicado, murmurava, as mãos traçando círculos suaves sobre a barriga que começava a arredondar. Ele não é mau, só assustado. Às vezes as pessoas fazem coisas terríveis quando estão com medo, mas você não precisa se preocupar com isso agora. Você só precisa crescer forte e saudável. Houve noites quando a solidão era tão densa que parecia sufocar o ar no pequeno cômodo. Nesses momentos, ela se permitia chorar, lágrimas silenciosas que lavavam a mágoa acumulada no peito. Chorava pela infância que nunca teve, pelo amor que foi rejeitado, pelo futuro incerto que a esperava. Mas sempre terminava essas sessões de choro com uma promessa renovada ao bebê. Eu vou ser diferente. Vou te amar tanto que você nunca vai se sentir sozinho como eu me sinto. Os dias de chuva eram particularmente cruéis. Quando o céu de São Paulo se abria em cortinas cinzentas que transformavam as ruas em rios temporários, Letícia, às vezes, não conseguia trabalhar porque o transporte público entrava em colapso. Nesses dias, seu orçamento apertado se esticava ainda mais, porque um dia sem trabalho significava um dia sem a refeição garantida na casa de Dona Conceição. Ela aprendeu a estocar biscoitos água e sal numa lata velha, a fazer chá com as mesmas folhas 3 vezes, a escovar os dentes com bicarbonato quando o creme dental acabava. Aprendeu que orgulho era um luxo que não podia se dar ao luxo de ter. Por que você não quis aceitar o dinheiro que ele ofereceu? Perguntava a si mesma nas madrugadas insones, quando a fome roncava no estômago e o bebê chutava como se também estivesse protestando contra a escassez. Por que você teve que ser tão orgulhosa? Mas sempre que essa pergunta surgia, a resposta vinha junto, clara e inabalável.
porque aceitar aquele dinheiro seria como vender a alma de seu filho antes mesmo dele nascer. Seria concordar que ele era um erro, um problema a ser resolvido com valores monetários. Você não é um erro, sussurrava para a barriga que crescia lentamente, mas determinadamente. Você é amor transformado em vida, e amor não tem preço. A primeira contração atingiu Letícia às 3 da manhã de uma terça-feira chuvosa, rasgando através de seu ventre como um raio de dor pura que a fez despertar num sobressalto violento. Por um momento, ela ficou imóvel na escuridão úmida do quartinho, tentando processar se havia sido apenas um pesadelo particularmente vívido. Então veio a segunda contração, mais forte, mais insistente, e ela soube com certeza cristalina que chegara a hora. Ainda não, murmurou para o bebê, as mãos tremendo enquanto tateava pelo interruptor da lâmpada nua que pendia do teto. Ainda estamos com 37 semanas. Você precisa cozinhar um pouco mais. Mas seu filho aparentemente havia decidido que estava pronto para conhecer o mundo, independente dos planos dela ou das recomendações médicas. A terceira contração veio apenas 10 minutos depois da segunda, acompanhada por um líquido morno escorrendo pelas pernas. A bolsa havia rompido, encharcando o colchão fino e criando uma poça no chão de cimento que refletia a luz amarelada da lâmpada. Letícia se levantou cambaleante, cada movimento uma negociação dolorosa com o corpo que não mais lhe pertencia completamente. Vestiu a única roupa limpa que possuía, um vestido de algodão desbotado que Dona Conceição havia lhe dado, e pegou a malinha que havia preparado semanas antes. Dentro, 2 mudas de roupa para o bebê, compradas em segunda mão no Brás, alguns panos que serviriam como fraldas de pano e o dinheiro que havia conseguido economizar para emergências. Exatos R$ 240 contados e recontados obsessivamente. O táxi até o hospital público custou R$ 25, que ela pagou com relutância dolorosa, vendo uma quantia considerável de suas economias evaporar num trajeto de 15 minutos através das ruas desertas de São Paulo. O motorista, um homem de meia idade com cheiro de cigarro impregnado na camisa, a observava pelo retrovisor com uma mistura de nervosismo e compaixão. "É o primeiro?" perguntou quando ela gemeu baixinho durante uma contração particularmente intensa. "É", conseguiu responder entre os dentes cerrados, uma mão agarrada ao banco de vinil rachado, a outra pressionada contra o ventre, onde ondas de dor se sucediam como marés cada vez mais próximas. "Vai dar tudo certo", disse ele, e havia uma gentileza genuína na voz que quase a fez chorar. "Minha esposa teve 4. Dor de parto é ruim, mas passa, e depois é só alegria." O Hospital das Clínicas às 4 da manhã era um universo paralelo, povoado por fantasmas de jaleco branco que deslizavam pelos corredores com pressa silenciosa. A maternidade ficava no 5º andar, e Letícia precisou parar 3 vezes durante a subida de elevador para respirar através das contrações que agora vinham a cada 5 minutos, roubando-lhe o fôlego e a capacidade de pensar em qualquer coisa além da dor crescente. A enfermeira de plantão, uma mulher robusta chamada Valdirene, com mãos calejadas mais suaves, a examinou com eficiência profissional, temperada por décadas de experiência com partos solitários. 6 centímetros de dilatação, anunciou, rabiscando anotações numa prancheta. "Ainda temos um tempinho pela frente. É sua primeira vez?" Letícia assentiu, incapaz de formar palavras enquanto outra contração tomava conta de seu corpo inteiro. "E o pai? Está vindo?" "Não tem pai." A mentira saiu automática, protegendo tanto o bebê quanto ela mesma da complexidade da verdade. Valdirene assentiu sem julgamento. Ela já havia visto de tudo naqueles corredores. "Então vamos nós duas dar as boas-vindas a esse bebê."
As horas seguintes se dissolveram numa borra de dor, suor e uma resistência que Letícia não sabia possuir. O quarto coletivo abrigava outras 3 mulheres em diferentes estágios do trabalho de parto. Uma adolescente que não parava de chorar pela mãe, uma mulher na 3ª gestação que bufava as contrações como um atleta experiente, e uma prima grávida mais velha que agarrava a mão do marido como se ele fosse a única coisa impedindo-a de se afogar. "Respira, querida", instruía Valdirene sempre que Letícia começava a entrar em pânico. "O bebê precisa de oxigênio. Inspira devagar pelo nariz, expira pela boca, isso. Assim mesmo." Entre as contrações, nos intervalos preciosos, quando a dor recuava como uma onda maligna preparando o próximo ataque, Letícia conversava mentalmente com o filho. "Está doendo muito", admitia silenciosamente, "mas é uma dor boa. É você abrindo caminho para o mundo. Está tudo bem ter pressa. Eu também estou ansiosa para te conhecer." Às 9 da manhã, quando o sol finalmente perfurou as nuvens cinzentas e criou listras douradas no chão do hospital, o médico plantonista, um jovem residente com olheiras profundas e mãos que tremiam ligeiramente de cansaço, examinou Letícia e anunciou que estava na hora. "Dilatação completa. Na próxima contração, você vai fazer força, entendeu?" O período expulsivo foi uma batalha épica entre sua vontade e as limitações de um corpo jovem que nunca havia passado por aquela provação. Cada empurrão parecia rasgar algo profundo dentro dela, mas também a aproximava do momento em que finalmente seguraria seu filho nos braços. "Vejo a cabeça", gritou o médico, e havia excitação genuína em sua voz cansada. "Mais uma força grande, mãe. Seu bebê está quase aqui." Letícia reuniu toda a força que ainda possuía, força física, emocional, espiritual, e empurrou como se sua vida dependesse disso. E, de certa forma, dependia. Porque a mulher que estava dando à luz não seria a mesma que havia entrado naquele hospital horas antes. O primeiro choro foi um milagre sonoro que ecoou pelo quarto como música celestial. Agudo, indignado, perfeitamente saudável. Letícia desabou contra os travesseiros, lágrimas de alívio e alegria misturando-se com o suor que cobria seu rosto. "É um menino", anunciou o médico, erguendo uma criaturinha vermelha e escorregadia, que agitava pequenos punhos no ar, como se protestasse contra a transição abrupta do útero morno para o mundo frio e luminoso. "Um menino lindo e forte." Eles o colocaram imediatamente sobre o peito de Letícia, ainda conectado pelo cordão umbilical que havia sido sua linha de vida por 9 meses. Ele era perfeito de uma forma que transcendia qualquer definição humana de perfeição. Cada dedinho minúsculo, cada cílio delicado, cada curva suave do rostinho que já carregava traços inconfundíveis de seu pai. "Oi, meu amor", sussurrou Letícia, a voz embargada por uma emoção tão intensa que parecia queimar por dentro. "Eu sou sua mamãe e eu te amo tanto, tanto que nem sei como cabia tudo isso dentro de mim." O bebê parou de chorar assim que ouviu sua voz, os olhinhos escuros, idênticos aos de Marcelo, procurando por ela com uma concentração que desafiava sua idade de apenas minutos. Era como se ele a reconhecesse, como se os meses de conversas sussurradas no quartinho escuro tivessem criado um vínculo que transcendia o físico. "Que nome vai dar para ele?" perguntou Valdirene, preparando os papéis da certidão de nascimento. "Davi." A resposta saiu sem hesitação. Ela havia escolhido o nome meses antes, inspirada pela história bíblica do jovem pastor que enfrentou um gigante com apenas uma pedra e uma fé inabalável. Davi Santos Silva. "Lindo nome para um menino lindo", aprovou a enfermeira. "Ele nasceu às 10h17 da manhã, pesando 2,8 kg. Pequeno, mas forte." Dr. Henrique, o residente, terminou os procedimentos pós-parto com movimentos eficientes, mas gentis.
Ele nasceu com 37 semanas, então é tecnicamente prematuro, explicou. Mas todos os sinais vitais estão perfeitos. Pulmões desenvolvidos, reflexos normais. Vocês fizeram um trabalho excelente. Vocês. Como se Davi tivesse sido um esforço conjunto entre ela e o bebê, uma parceria que começara no momento da concepção e culminara naquele nascimento miraculoso. Nas horas seguintes, enquanto Letícia aprendia a amamentar e Davi se adaptava à respiração fora do útero, ela se permitiu imaginar um futuro diferente. Talvez fosse ingenuidade ou os hormônios pós-parto, mas pela primeira vez em meses, o medo não era a emoção dominante. Em seu lugar, havia uma determinação feroz, uma convicção de que, contra todas as probabilidades, ela e Davi não apenas sobreviveriam, mas prosperariam. Olha só você, murmurou para o filho que dormia aninhado contra seu peito, a cabecinha coberta por uma touca rosa de hospital, porque as azuis haviam acabado. Você vai ser amado por dois, lembra? Prometi isso e vou cumprir. Quando Valdirene veio verificar os sinais vitais de ambos na tarde, encontrou mãe e filho numa sincronia perfeita. Davi mamando com determinação silenciosa, enquanto Letícia o observava com uma expressão que mesclava reverência e proteção feroz. Esse menino é especial, comentou a enfermeira, ajustando o soro na veia de Letícia. 30 anos fazendo partos, e eu reconheço quando uma criança nasce com propósito. Ele vai mudar destinos. Letícia sorriu, beijando a testa macia de Davi. Ele já mudou o meu. À noite, sozinha no quarto agora silencioso, as outras mães haviam recebido alta ou sido transferidas. Letícia segurou o filho adormecido e fez promessas que sabia que seria capaz de cumprir. Você nunca vai se sentir não desejado, sussurrou na penumbra aconchegante. Nunca vai questionar se é amado. E quando crescer, vai saber que foi concebido numa noite de amor, mesmo que esse amor não tenha durado. O amor que eu sinto por você, esse vai durar para sempre. O nascimento do bebê havia sido também o renascimento dela. Letícia Santos Silva, mãe solteira de 20 anos, não era mais a empregada ingênua que se apaixonara pelo patrão. Era uma guerreira que daria a vida pelo filho, uma protetora feroz que enfrentaria qualquer tempestade para garantir que Davi crescesse forte, amado e seguro. E enquanto o embalava naquela primeira noite juntos, ela soube com certeza absoluta que havia tomado a decisão certa. Davi não era um erro ou um acidente, era um milagre. 6 meses haviam transformado Letícia numa versão de si mesma que ela mal reconhecia no espelho rachado do banheiro coletivo. Seus cabelos, antes sempre presos num coque apertado, agora caíam soltos sobre os ombros numa cascata castanha que Davi adorava agarrar com os dedinhos curiosos. Suas mãos, calejadas pelo trabalho doméstico, haviam desenvolvido uma delicadeza nova. O toque preciso de quem troca fraldas no escuro, de quem embala uma criança chorosa até ela adormecer. O trabalho como cuidadora no Hospital São Vicente havia chegado através de Dona Conceição, que conhecia a supervisora de enfermagem desde os tempos de juventude. Não era glamouroso. Letícia passava os dias cuidando de idosos acamados, ajudando-os com banhos, medicações e as pequenas necessidades que a idade tornava desafiadoras. Mas pagava R$ 800 por mês. Tinha horário flexível e, mais importante, permitia que ela levasse Davi consigo. Bebês trazem alegria para lugares tristes, havia dito Dona Marina, a supervisora, quando autorizou a presença de Davi no hospital. E Deus sabe que este lugar precisa de mais alegria. Naquela manhã de quinta-feira, Letícia estava no quarto 412, cuidando do senhor Antônio, um ex-bancário de 78 anos que havia sofrido um derrame e agora precisava de ajuda para as atividades mais básicas. Davi dormia tranquilamente no carrinho improvisado.
uma caixa de papelão forrada com cobertores macios que Dona Conceição havia costurado com retalhos coloridos. Sua mulher tem sorte, murmurou o Sr. Antônio, com a fala arrastada típica de quem havia perdido parcialmente o controle muscular. Ele observava Letícia dar banho de leito nele com a gentileza de quem compreendia que dignidade não se perdia com a dependência física. Filho lindo, vai ser homem de bem. Obrigada, Sr. Antônio. Letícia sorriu enquanto ajustava os travesseiros atrás da cabeça dele. Ele é tudo para mim. Era verdade. Davi havia se tornado o centro gravitacional de sua existência, o sol ao redor do qual tudo orbitava. Nos primeiros meses, quando as noites eram uma sucessão brutal de mamadas a cada 2 horas e choros inexplicáveis, ela havia questionado se seria forte o suficiente. Mas, gradualmente, uma rotina havia emergido do caos inicial. Davi era um bebê tranquilo, de olhos grandes e expressivos, que pareciam absorver tudo ao redor com uma curiosidade precoce. Letícia, a voz de Dona Marina ecoou pelo corredor. Preciso que você vá até o quarto 520. Senhor Bittencourt está pedindo uma cuidadora para o pai. O sobrenome a atingiu como um raio gelado, fazendo-a congelar no meio do movimento de dobrar as toalhas úmidas. Bittencourt. Não podia ser coincidência, não era um nome comum. Seu coração disparou numa velocidade que a deixou ligeiramente tonta. Algum problema? Perguntou Dona Marina, notando a palidez súbita que havia tomado conta do rosto de Letícia. Não, senhora. Já vou. Conseguiu articular as palavras, apesar da garganta ter se fechado como um punho apertado. Ela pegou Davi do improvised berço, o bebê acordando com um bocejo adorável que normalmente a faria sorrir. Mas naquele momento, tudo o que conseguia pensar era na possibilidade devastadora de que, em poucos minutos, estaria cara a cara com Marcelo Bittencourt. O 5º andar era reservado para pacientes particulares, quartos individuais com vista para o jardim, televisões de tela plana, poltronas confortáveis para acompanhantes. Um mundo completamente diferente do caos controlado dos andares do SUS, onde ela normalmente trabalhava. O quarto 520 ficava no final do corredor. Letícia parou diante da porta, Davi aninhado contra seu peito, tentando reunir coragem para bater. Através do vidro fosco, podia ver silhuetas movendo-se lá dentro. Pelo menos 2 pessoas, uma delas claramente acamada. Respirou fundo 3 vezes, beijou a testa macia de Davi para se fortalecer e bateu delicadamente na porta. Entre. Veio uma voz masculina que ela reconheceu instantaneamente, apesar dos meses que haviam se passado. Letícia empurrou a porta e entrou no quarto, cada passo pesando toneladas. E então o viu. Marcelo estava de pé ao lado da cama hospitalar, onde um homem idoso, claramente seu pai, dormitava ligado a uma infinidade de tubos e monitores. 6 meses haviam deixado marcas sutis no rosto de Marcelo, linhas mais profundas ao redor dos olhos, uma tensão no maxilar que não existia antes. Ele usava um terno cinza impecável, mas havia algo desalinhado em sua postura, como se o peso da situação tivesse dobrado ligeiramente seus ombros. O momento em que seus olhos se encontraram foi elétrico e devastador. Marcelo congelou completamente, a expressão passando por uma sequência rápida de emoções. Surpresa, reconhecimento, algo que poderia ter sido constrangimento, e então uma máscara cuidadosa de neutralidade. Letícia, ele pronunciou seu nome como se fosse uma palavra estrangeira que estava tentando lembrar como se falava. Senhor Bittencourt. Sua voz saiu mais firme do que esperava, embora por dentro ela fosse um furacão de nervosismo e uma estranha mistura de dor e raiva. Foi então que ele baixou o olhar e viu o bebê. O mundo parou. Marcelo ficou tão imóvel que ela se perguntou se ele havia parado de respirar.
Seus olhos se fixaram em Davi com uma intensidade que era quase física, escaneando cada detalhe do rostinho que dormia placidamente contra o peito dela. Davi escolheu exatamente aquele momento para acordar, abrindo os olhinhos escuros, idênticos aos do pai, e olhando diretamente para Marcelo com aquela curiosidade intensa, típica dos bebês quando descobrem um rosto novo. Meu Deus, sussurrou Marcelo, e havia algo quebrado em sua voz. Ele... ele é... ele é meu filho. Letícia completou com firmeza, instintivamente apertando Davi contra si numa postura protetiva. Mas Marcelo não estava escutando suas palavras. Estava perdido numa contemplação que beirava o transe, observando as feições inequivocamente familiares do bebê. O formato dos olhos, a linha do nariz, até mesmo a forma como Davi franzia ligeiramente as sobrancelhas quando concentrado. Tudo eram ecos miniaturizados de si mesmo. Aquele bebê é meu retrato de quando criança, murmurou, mais para si mesmo do que para ela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, preenchido apenas pelos bips dos monitores médicos e pela respiração irregular de ambos. Davi, alheio à tensão no ar, sorriu. Um daqueles sorrisos radiantes de bebê que transformava qualquer ambiente em luz pura. Marcelo estremeceu como se tivesse levado um choque elétrico. Eu... começou, mas as palavras se perderam em algum lugar entre sua mente e sua boca. Ele passou a mão pelo cabelo num gesto nervoso que Letícia lembrava bem. Eu preciso sair. E sem mais uma palavra, sem explicações ou perguntas, Marcelo Bittencourt saiu do quarto como se estivesse fugindo de fantasmas que só ele podia ver. Letícia ficou sozinha com Davi e o Sr. Bittencourt, que havia dormido através de todo o encontro, tentando processar o que acabara de acontecer. As mãos tremiam ligeiramente enquanto ela ajustava a mantinha de Davi, que havia escorregado durante toda a comoção. Foi embora sem nem perguntar seu nome. Sussurrou para o bebê, que a observava com aqueles olhos grandes e confiantes. Mas você viu como ele olhou para você? Pela primeira vez, a culpa fez mais barulho que o orgulho. Ela passou o resto da manhã cuidando do Sr. Bittencourt, verificando sinais vitais, ajustando medicações, conversando baixinho com ele quando acordava confuso e desorientado. Era um homem gentil, completamente diferente do filho. Perguntava sobre Davi com interesse genuíno, comentava que bebês traziam esperança para lugares sombrios como hospitais. Seu netinho ia adorar conhecê-lo, disse Letícia numa tarde, sem conseguir se conter. O Sr. Bittencourt sorriu tristemente. Meu filho não quer ter filhos. Diz que o mundo é muito complicado, muito perigoso. Acho que ele tem medo de ser pai. Às vezes, respondeu Letícia cuidadosamente, as pessoas mudam de ideia quando veem um bebê de verdade. Naquela noite, no quartinho que agora dividia com Davi, Letícia repensou cada segundo do encontro. A expressão no rosto de Marcelo quando viu o bebê, o tremor em suas mãos, a forma abrupta como havia fugido, tudo indicava um homem confrontado com uma realidade que havia tentado desesperadamente negar. Ele te viu, meu amor, murmurou para Davi, que mamava com a concentração séria de um pequeno guerreiro. Finalmente te viu de verdade. E acho que isso mudou alguma coisa dentro dele. Pela primeira vez em 6 meses, Letícia se permitiu uma centelha de esperança. Não esperança de reconciliação romântica. Essa havia morrido na biblioteca da mansão. Mas esperança de que talvez, apenas talvez, Davi pudesse ter um pai que o reconhecesse como mais do que um erro a ser escondido. Marcelo passou 3 dias sem conseguir dormir direito. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto de Davi. Aqueles olhos escuros idênticos aos seus, a expressão séria quando observava o mundo, o sorriso que havia desarmado todas as suas defesas num piscar de olhos.
Era como olhar para uma máquina do tempo que o levava de volta aos seus próprios primeiros anos de vida, quando ainda não havia aprendido que o mundo era um lugar frio, onde os sentimentos eram luxos perigosos. Na manhã de domingo, sentado em seu escritório particular com uma xícara de café frio, há horas, esquecida sobre a mesa de mogno, ele finalmente admitiu para si mesmo o que sabia desde o momento em que viu o bebê. Davi era seu filho. A semelhança era inegável, gritante, impossível de ignorar ou racionalizar. Pegou o telefone e discou um número que conhecia de cor. Rodrigo Mendes, o investigador particular que havia usado em outras ocasiões delicadas envolvendo negócios ou adversários políticos. Rodrigo, é Marcelo Bittencourt. Preciso que você faça uma investigação discreta para mim. Claro, Marcelo, do que se trata? Uma mulher chamada Letícia Santos Silva, 20 anos, trabalha como cuidadora no Hospital São Vicente. Quero saber tudo sobre ela dos últimos 6 meses. Onde mora, como vive, situação financeira, relacionamentos. Marcelo pausou, engolindo o orgulho que insistia em se agarrar à sua garganta. E sobre o bebê que ela tem. Um menino. Entendido. Precisa de quanto tempo? 48 horas. E Rodrigo, isso é estritamente confidencial. 2 dias depois, Rodrigo apareceu no escritório de Marcelo carregando uma pasta manila que parecia conter o peso do mundo. Era um homem magro de 50 e poucos anos, com a descrição profissional de quem havia passado décadas destrinchando os segredos mais sombrios da elite paulistana. As informações que você pediu, disse, colocando a pasta sobre a mesa. Mas preciso avisar. Algumas dessas descobertas podem ser perturbadoras. Marcelo abriu a pasta com mãos que tremiam imperceptivelmente. A primeira página era uma certidão de nascimento. Davi Santos Silva, nascido em 15 de março, mãe Letícia Santos Silva, pai não declarado. A data batia perfeitamente com os 9 meses desde aquela noite na biblioteca. O bebê tem 6 meses, continuou Rodrigo, observando a expressão de Marcelo. Nasceu prematuro, no Hospital das Clínicas. Parto normal, sem complicações. A mãe estava sozinha, nenhum acompanhante registrado. Sozinha. A palavra ecoou na mente de Marcelo como um sino fúnebre. Letícia havia dado à luz sozinha, sem ninguém para segurar sua mão ou encorajá-la através da dor. Enquanto ele estava provavelmente em alguma reunião de negócios ou jantar social, ela estava trazendo seu filho ao mundo numa sala de hospital público. Continue, murmurou, virando a página. Ela mora num quartinho na Vila Madalena, paga R$ 500 de aluguel. Trabalha como cuidadora, ganha R$ 800 por mês, vive no limite da sobrevivência. Compra comida no final do dia quando os preços baixam, usa transporte público, todas as roupas do bebê são de segunda mão ou doadas. Cada detalhe era como uma pedrada no vidro de sua consciência. Marcelo ganhou mais em 1 hora do que Letícia ganhava em 1 mês inteiro. Enquanto ele decidia entre qual dos 3 carros usar para ir ao trabalho, ela provavelmente calculava se tinha dinheiro suficiente para o ônibus. E os relacionamentos? Perguntou, embora uma parte dele já soubesse a resposta. Nenhum. Ela não tem vida social. O tempo todo é dividido entre trabalho e cuidar do bebê. Os vizinhos descrevem ela como reservada, gentil, sempre com o menino no colo. Uma das senhoras que mora no prédio disse que às vezes ouve ela cantando para o bebê de madrugada. Rodrigo pausou, observando a expressão progressivamente sombria de Marcelo. Tem mais uma coisa. Consegui conversar com a supervisora do hospital onde ela trabalha. Aparentemente, Letícia recusou várias ofertas de ajuda. Doações em dinheiro, propostas de trabalhos mais bem pagos que exigiriam deixar o bebê em creche. Ela sempre recusa educadamente, diz que quer cuidar do filho pessoalmente. Ela recusou ajuda? Marcelo ergueu os olhos da pasta, genuinamente surpreso.
Múltiplas vezes. A supervisora me ensinou especificamente que ofereceram R$ 1.200 por mês para ela trabalhar período integral, mas Letícia preferiu continuar ganhando menos para não se separar do bebê. Marcelo fechou os olhos, sentindo o peso de uma culpa que havia tentado enterrar durante meses. Letícia não estava interessada em dinheiro fácil ou em explorar a situação. Ela estava simplesmente tentando ser a melhor mãe possível com os recursos limitados que possuía. Tem certeza de que ela não tentou entrar em contato comigo? Não procurou advogados? Não ameaçou expor nada? Nenhum registro disso. Na verdade, pelo que consegui apurar, ela nunca mencionou o nome do pai para ninguém. Quando perguntam, ela simplesmente diz que não tem pai. A frase atingiu Marcelo como um soco no estômago. Davi cresceria acreditando que não tinha pai. Não porque Letícia estivesse tentando manipular a situação, mas porque ele próprio havia tornado isso verdade através de sua rejeição brutal. Obrigado, Rodrigo. Como sempre, excelente trabalho. Depois que o investigador saiu, Marcelo ficou sozinho com o relatório e uma tempestade de emoções que não sabia como processar. Leu cada página 3 vezes, memorizando detalhes que pintavam um retrato devastador de sua própria covardia e da força extraordinária de Letícia. Na quinta-feira seguinte, ele apareceu no Hospital São Vicente. Encontrou Letícia no quarto 408, cuidando de uma senhora idosa que havia quebrado o quadril. Ela estava cantarolando baixinho enquanto ajustava os travesseiros da paciente. Davi dormindo tranquilamente numa cadeirinha improvisada ao lado da cama. Letícia, sua voz soou mais rouca que pretendia. Ela se virou e ele viu o momento exato em que suas defesas se ergueram, os ombros se endireitando, o queixo se elevando ligeiramente, a expressão se tornando cuidadosamente neutra. Senhor Bittencourt, veio ver seu pai? Não, vim falar com você. Ele olhou para a paciente, que os observava com curiosidade mal disfarçada. Podemos conversar em particular? Letícia hesitou. Então pediu para uma colega ficar de olho em Davi e o acompanhou até uma pequena sala de descanso no final do corredor. Ela manteve os braços cruzados numa postura defensiva, como se estivesse se preparando para outra batalha. Eu sei, disse Marcelo sem rodeios. Sei que Davi é meu filho. Ela não pareceu surpresa. E eu quero entender por que você nunca veio pedir nada, por que nunca tentou me procurar. Letícia o estudou por um longo momento, como se estivesse decifrando um quebra-cabeça particularmente complexo. O que exatamente você quer que eu diga? A verdade. Você está com dificuldades financeiras, criando meu filho sozinha, e nunca me procurou para pedir pensão, ajuda, nada. Por quê? Porque meu filho não é esmola. A resposta veio firme, sem hesitação. Ele não é uma moeda de barganha ou uma forma de chantagear você. Ele é uma pessoa e merece ser amado pelo que é. Não aceito por obrigação. Marcelo sentiu algo se quebrar dentro do peito. Você acha que eu não seria capaz de amá-lo? Eu acho que você deixou bem claro na nossa última conversa que não queria saber dele. Sua voz estava controlada, mas ele podia ver a dor antiga brilhando em seus olhos. Você me disse para sumir, para nunca mais mencionar que ele era seu. Então foi isso que eu fiz. Letícia, Você o quê? Ela o interrompeu, e pela primeira vez sua voz rachou ligeiramente. Estava com medo? Assustado? Eu também estava. Estava apavorada, sozinha, sem ter ideia de como ia conseguir criar uma criança. Mas sabe qual foi a diferença entre nós dois? Marcelo balançou a cabeça. Eu não fugi. Mesmo estando morta de medo, eu não fugi dele. Lágrimas começaram a brilhar em seus olhos, mas ela as forçou de volta. E agora você aparece aqui querendo entender por que eu nunca te procurei? Eu te procurei quando precisava. Você me expulsou.
O silêncio que se seguiu foi carregado de anos de dor não processada, de oportunidades perdidas, de um filho que crescera os primeiros 6 meses sem saber que tinha um pai. Me perdoa, murmurou Marcelo, e as palavras saíram como uma confissão arrancada à força. Por favor, me perdoa por tudo. Letícia o observou por um longo momento, e ele viu algo mudar em sua expressão. Não perdão, ainda não, mas talvez o primeiro vislumbre de uma possibilidade. O perdão não é para você, disse finalmente. É para ele. Davi merece ter um pai, se você estiver disposto a ser um de verdade. Estou, respondeu Marcelo sem hesitação. Quero conhecê-lo. Quero ser o pai que ele merece. Então, você vai ter que provar isso. Não com dinheiro ou presentes caros. Com presença, com paciência, com amor. Ela se dirigiu à porta, então parou e olhou para trás. E Marcelo, se você magoar meu filho, se você o decepcionar como me decepcionou, eu vou protegê-lo de você. Não importa quem você seja ou quanto poder tenha. Enquanto a observava voltar para cuidar de Davi, Marcelo soube que havia encontrado algo que não sabia estar procurando. Uma segunda chance de fazer a coisa certa. A força dela, essa dignidade feroz que o havia desarmado completamente, foi o que o fez se ajoelhar emocionalmente diante da realidade de sua própria fraqueza passada. Uma semana se passou antes que Marcelo reunisse coragem para voltar ao hospital. 7 dias de uma tortura mental que o fez questionar cada decisão que havia tomado nos últimos meses. Ele havia passado a vida inteira construindo muros emocionais, perfeccionando a arte de manter as pessoas à distância segura. Mas a simples existência de Davi havia demolido essas defesas como um tsunami, derrubando castelos de areia. Era uma tarde de quinta-feira quando finalmente apareceu no quarto onde Letícia cuidava do Sr. Roberto, um engenheiro aposentado que havia sofrido um infarto. O homem idoso estava dormindo quando Marcelo entrou, o som de sua respiração laboriosa preenchendo o silêncio tenso que se instalou assim que Letícia o viu. Davi estava acordado, sentado numa cadeirinha de bebê que alguém havia doado para Letícia. Ele brincava com um chocalho improvisado, uma garrafa plástica cheia de feijões que produzia um som suave quando balançada. Aos 6 meses, ele havia desenvolvido uma coordenação motora impressionante e uma curiosidade voraz por tudo ao seu redor. Posso segurá-lo? A pergunta saiu da boca de Marcelo como um sussurro quebrado. Era a primeira vez em sua vida adulta que pedia permissão para algo com tamanha vulnerabilidade. Letícia parou no meio do movimento de organizar os medicamentos do paciente. Por um momento, que pareceu uma eternidade, ela o estudou com aqueles olhos castanhos que haviam aprendido a ler pessoas por necessidade de sobrevivência. Você tem certeza? Perguntou finalmente. Ele não conhece você, pode estranhar. Eu preciso tentar. Marcelo se aproximou devagar, como se Davi fosse uma criatura selvagem que poderia se assustar com movimentos bruscos. Preciso conhecer meu filho. Meu filho. Era a primeira vez que ele dizia essas palavras em voz alta, e o impacto foi físico, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo inteiro. Letícia se aproximou da cadeirinha e desafivelou as correias que mantinham Davi seguro. Vem cá, meu amor, murmurou com aquela voz doce que ela reservava exclusivamente para o bebê. Tem alguém que quer te conhecer. Ela levantou Davi com movimentos fluidos e practiced, apoiando a cabecinha dele contra o ombro por um momento antes de se virar para Marcelo. Precisa apoiar a cabeça. E fique relaxado. Bebês sentem tensão. Marcelo estendeu os braços, tentando ignorar o fato de que suas mãos tremiam visivelmente. Quando Letícia transferiu Davi para ele, o peso do bebê o surpreendeu, ao mesmo tempo mais leve e mais substancial do que esperava.
Davi o olhou com aqueles olhos escuros idênticos aos seus, piscando lentamente, como se estivesse processando esse rosto novo. Por um momento, pai e filho simplesmente se observaram. Marcelo sentiu algo fundamental se reorganizar dentro de si. Uma revolução silenciosa que redefiniu completamente sua compreensão do que significava estar vivo. Este não era apenas um bebê, era sua continuação, sua chance de fazer diferente, sua oportunidade de ser melhor do que todos os homens de sua linhagem que haviam escolhido o poder sobre o amor. Oi, sussurrou Marcelo, sua voz embargada por uma emoção que não sabia nomear. Eu sou seu papai. Como se entendesse as palavras, Davi sorriu. Um daqueles sorrisos radiantes de bebê que pareciam capturar toda a luz disponível no ambiente e refleti-la de volta multiplicada por 1000. Foi como ser atingido por um raio de alegria pura. Marcelo tremeu, literalmente tremeu, como se estivesse sendo sacudido por uma força invisível. Lágrimas começaram a queimar seus olhos, lágrimas que ele havia represado durante anos de frieza calculada e distanciamento emocional. Eu não sei como fui tão cego, murmurou, mais para si mesmo do que para Letícia. Davi havia estendido uma mãozinha minúscula e agarrado o dedo indicador de Marcelo com uma força surpreendente para algo tão pequeno. Como pude rejeitar algo tão perfeito? Letícia permaneceu em silêncio, observando o encontro com uma expressão cuidadosamente neutra. Mas Marcelo podia ver a tensão em seus ombros, a forma como suas mãos se fechavam e abriam numa ansiedade mal disfarçada. Ela estava pronta para intervir se ele fizesse qualquer coisa que pudesse magoar o bebê. Ele se parece comigo, disse Marcelo admirado, mas tem algo seu nos olhos, uma doçura que eu nunca tive. Ele tem sua inteligência, respondeu Letícia suavemente. Observa tudo, absorve tudo e tem sua determinação. Quando quer alguma coisa, não desiste facilmente. Era a primeira vez, desde o reencontro, que ela oferecia algo além de respostas defensivas. Marcelo sentiu isso como um presente precioso, uma pequena ponte sendo construída sobre o abismo que ele mesmo havia criado. Davi começou a balbuciar, sons sem sentido, que ainda não eram palavras, mas que carregavam toda a música da comunicação humana. Ele parecia estar tentando conversar com Marcelo, contando-lhe segredos em uma linguagem que só bebês conheciam. "O que você está dizendo, pequeno?" Marcelo se ouviu perguntando, usando uma voz que não reconhecia. Mais suave, mais gentil do que qualquer tom que já havia empregado. "Está me contando sobre sua mamãe? Sobre como ela cuida bem de você?" Como se respondendo à pergunta, Davi se esticou em direção a Letícia, claramente querendo voltar para os braços familiares. Marcelo o devolveu com relutância, observando como o bebê imediatamente se aconchegou contra o peito dela com uma confiança total. "Ele te ama muito", observou Marcelo, e havia admiração genuína em sua voz. "Você fez um trabalho incrível com ele." "Ele me salvou", respondeu Letícia simplesmente. "Nos primeiros meses após o nascimento, quando eu achava que não ia conseguir, ele me dava forças para continuar. Todo sorriso, cada pequeno marco de desenvolvimento, era como se ele estivesse me dizendo que valia a pena." Marcelo fechou os olhos, sentindo o peso total de tudo que havia perdido. 6 meses de sorrisos, de primeiras vezes, de momentos preciosos que nunca mais voltariam. Davi havia dado seus primeiros sorrisos para Letícia, havia reconhecido sua voz, havia criado aquela ligação profunda que definia o amor incondicional. E Marcelo havia perdido tudo isso por causa de sua própria covardia. "Me perdoa", disse de repente, caindo de joelhos ao lado da cadeira onde Letícia segurava Davi. A posição era simbolicamente poderosa. O homem poderoso e arrogante se humilhando diante da mulher que havia rejeitado e do filho que havia negado. "Por favor,
Me perdoa por tudo. Lágrimas rolavam livremente por seu rosto agora, lágrimas de arrependimento e perda, mas também de uma gratidão devastadora por ainda ter uma chance de fazer a coisa certa. Eu não sabia, não fazia ideia do que significava ser pai. Pensei que seria uma prisão, uma responsabilidade que me limitaria, mas olhando para ele agora, sua voz se quebrou completamente. Eu entendo que seria a coisa mais importante que eu jamais faria. Letícia o observava com uma expressão complexa. Não exatamente perdão, mas talvez o início de uma compreensão. Ser pai não é sobre você, Marcelo. É sobre ele. É sobre estar presente quando ele precisar, sobre colocá-lo em primeiro lugar, sobre amá-lo incondicionalmente mesmo quando é difícil. Eu quero aprender, disse Marcelo ainda de joelhos, olhando para cima para ela e para Davi. Quero ser o pai que ele merece. Sei que não posso recuperar esses 6 meses, mas posso estar presente para todo o resto, se você me deixar. Davi escolheu exatamente aquele momento para estender a mãozinha em direção a Marcelo, como se estivesse oferecendo perdão em nome de ambos. Marcelo pegou a mãozinha minúscula entre as suas, beijando-a gentilmente. Você ouviu isso, meu filho? Sussurrou. Papai está aqui agora e nunca mais vai embora. Letícia permaneceu em silêncio por um longo momento, observando a interação entre pai e filho. Quando finalmente falou, sua voz estava mais suave do que Marcelo havia ouvido desde o reencontro. O perdão é um processo, Marcelo. Não acontece de uma vez só, mas por ele... Ela beijou a testa de Davi. Estou disposta a tentar. Naquele momento, no quarto de hospital silencioso, exceto pela respiração laboriosa do Sr. Roberto, 3 pessoas encontraram uma forma de começar de novo. Não seria fácil. Haveria muito trabalho emocional, muitas conversas difíceis, muita confiança a ser reconstruída. Mas pela primeira vez, desde que descobrira a gravidez, Letícia permitiu-se acreditar que talvez Davi pudesse ter uma família completa. Um pai de verdade nasce quando olha nos olhos do filho e reconhece não apenas o que perdeu, mas o que ainda pode ganhar. E naquele quarto de hospital, assistindo Marcelo chorar de arrependimento e amor, Letícia viu o nascimento de um pai que valia a pena esperar. 6 meses depois, o parquinho da Vila Madalena havia se tornado território sagrado para Marcelo Bittencourt. Todo sábado à tarde, pontualmente às 2 horas, ele aparecia com Davi no colo e um sorriso que transformava completamente suas feições, antes sempre sérias. As outras mães do bairro haviam se acostumado com a visão inusitada. O empresário milionário empurrando um carrinho de bebê usado, sentado na grama fazendo aviõezinhos com as mãos, completamente alheio ao fato de que seu terno italiano estava se sujando de terra. A transformação havia sido gradual, mas profunda. Marcelo não havia simplesmente decidido ser pai da noite para o dia. Havia mergulhado na paternidade com a mesma intensidade obsessiva que aplicava aos negócios. Leu livros sobre desenvolvimento infantil, consultou pediatras, aprendeu a trocar fraldas com uma precisão que rivalizava com enfermeiras experientes. Mais importante, aprendeu a linguagem silenciosa entre pai e filho, aquela comunicação feita de olhares, sorrisos e pequenos gestos que dispensava palavras. Naquela tarde específica, Davi estava com 1 ano e 2 meses, caminhando com a determinação cambaleante típica das crianças que acabaram de descobrir o poder de suas próprias pernas. Ele corria entre os brinquedos do parquinho com uma alegria contagiante, parando ocasionalmente para olhar para trás e ter certeza de que Marcelo o seguia. "Papai! Papai!" gritava sempre que conseguia escalar algum obstáculo particularmente desafiador, como se quisesse compartilhar cada pequena vitória com o homem que havia se tornado sua sombra protetora. Letícia observava de um banco próximo, um livro aberto no colo, um romance que Dona Conceição havia lhe emprestado.
mas seus olhos raramente deixavam pai e filho. A mudança em Marcelo ainda a surpreendia em momentos como esses. O homem frio e calculista havia dado lugar a alguém que não hesitava em se ajoelhar na areia para estar na altura dos olhos de Davi, que fazia vozes engraçadas para arrancar gargalhadas da criança que carregava sempre no bolso um pacotinho de biscoitos para quando o filho ficasse com fome. Ele está maior, observou Marcelo, sentando-se ao lado de Letícia no banco, após convencer Davi a brincar no tanque de areia por alguns minutos. Parece que foi ontem que cabia inteiro no meu antebraço. Crianças crescem rápido, respondeu Letícia, fechando o livro e colocando-o na bolsa de pano que havia substituído a pequena mochila dos tempos de maior dificuldade. Principalmente quando são amadas. Era uma constatação simples, mas carregada de significado. Davi florescia sob a atenção de ambos os pais, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Era uma criança segura, curiosa, que sorria facilmente e demonstrava uma confiança no mundo que só vem quando se cresce cercado de amor incondicional. Letícia, Marcelo começou, e havia algo diferente em sua voz. Uma vulnerabilidade que ela havia aprendido a reconhecer nos últimos meses. Preciso te contar uma coisa. Ela se virou para encará-lo completamente, deixando Davi sob o olhar vigilante, mas permitindo que a conversa tivesse sua atenção total. Nos últimos 6 meses, eles haviam desenvolvido uma parceria cuidadosa. Não exatamente uma amizade, ainda não, mas uma aliança sólida centrada no bem-estar de Davi. Conversei com meus advogados esta semana, continuou Marcelo, passando a mão pelo cabelo num gesto nervoso que ela lembrava de antes. Quero reconhecer oficialmente a paternidade, fazer tudo legal, certinho. Davi merece ter meu nome, minha proteção legal, tudo. Letícia assentiu lentamente. Era uma conversa que ela sabia que viria eventualmente, mas ainda assim sentia borboletas no estômago. E o que isso significa praticamente? Significa que ele será Davi Bittencourt Silva, terá direito a tudo que é meu, herança, educação, oportunidades, mas mais importante. Marcelo pausou, observando o filho que construía castelos elaborados na areia. Significa que nunca mais haverá dúvidas sobre quem é o pai dele. Ele já sabe quem é o pai dele, disse Letícia suavemente. Você conquistou esse lugar, Marcelo. Não porque colocou seu nome num papel, mas porque esteve presente, porque mudou fraldas às 3 da manhã quando ele estava doente, porque aprendeu que ele só dorme se alguém cantar aquela música do patinho. Porque eu finalmente entendi que ser pai não é sobre mim, completou Marcelo. É sobre ele, sobre estar presente para cada momento importante e para os momentos bobos também. Eles ficaram em silêncio por alguns instantes, observando Davi, que havia encontrado uma pena de pombo e a examinava com a seriedade de um cientista estudando uma nova descoberta. Tem outra coisa, disse Marcelo, e agora havia uma hesitação em sua voz que fez Letícia se virar completamente para ele. Quero que vocês se mudem para uma casa melhor, não para a mansão, acrescentou rapidamente, vendo a expressão defensiva que começou a se formar no rosto dela. Algo intermediário, um lugar onde Davi possa ter um quarto próprio, um jardim para brincar, onde você não precise se preocupar com o aluguel todo mês. Letícia ficou quieta por um tempo longo demais, processando a oferta. Marcelo havia aprendido a respeitar esses silêncios dela, momentos quando ela pesava cuidadosamente todas as implicações antes de responder. Por quê? Perguntou finalmente. Porque vocês merecem. Porque eu passei 6 meses da vida dele ausente, mas posso passar o resto compensando isso. Porque ele hesitou, então decidiu pela honestidade total. Porque quero que, quando ele crescer e olhar para trás, veja que, mesmo tendo começado complicado, terminamos fazendo tudo certo. E eu? A pergunta saiu mais vulnerável do que Letícia pretendia.
Onde eu fico nessa equação? Marcelo se virou para encará-la completamente e ela viu algo nos olhos dele que não via desde aquela noite na biblioteca. Não paixão adolescente, mas algo mais maduro, mais sólido. Você fica sendo a mulher mais forte que eu já conheci. A mãe que salvou nosso filho quando eu fui covarde demais para assumir minha responsabilidade. Fica sendo... Ele pausou, procurando as palavras certas. A pessoa que me ensinou que amor não é algo que você sente, mas algo que você faz, todo dia, mesmo quando é difícil. Marcelo, ela começou, mas ele a interrompeu gentilmente. Não estou pedindo nada além do que já temos. Estou apenas oferecendo melhores condições para continuarmos sendo a família que nos tornamos. Ele sorriu. Um sorriso que transformava completamente seu rosto. Uma família não convencional, talvez, mas nossa. Davi escolheu exatamente aquele momento para correr até eles, seus passinhos desajeitados o trazendo direto para os braços de Marcelo. Papai, mamãe, olha! Ele mostrava orgulhosamente a pena que havia encontrado, como se fosse o tesouro mais valioso do mundo. Que lindo, meu amor! Disse Letícia, beijando a bochecinha rosada do filho. Você está virando um explorador. Como, papai? Declarou Davi com a lógica irrefutável de uma criança pequena. Marcelo riu, uma gargalhada genuína e livre que Letícia raramente havia ouvido antes da paternidade transformá-lo. É verdade, papai também gosta de explorar, mas sabe o que papai descobriu na exploração mais importante da vida dele? O quê? Perguntou Davi, com os olhos brilhando de curiosidade. Descobri que tinha uma família incrível esperando por ele. Marcelo olhou para Letícia enquanto respondia ao filho. E que, às vezes, as melhores aventuras são aquelas que você vive em casa, com as pessoas que ama. Letícia sentiu lágrimas picar em seus olhos. Não lágrimas de tristeza, mas de uma gratidão profunda por tudo que haviam conseguido construir juntos. Está bem, disse finalmente. Vamos procurar uma casa nova. Para nosso filho. Nossa? Perguntou Marcelo, e havia esperança cautelosa em sua voz. Nossa, confirmou Letícia, sorrindo através das lágrimas. Davi merece ter uma família completa. E eu... Ela pausou, encontrando as palavras certas. Aprendi que o perdão é um presente que damos a nós mesmos. E meu filho merece ver seus pais felizes. Enquanto o sol começava a se pôr sobre o parquinho, pintando o céu em tons de laranja e rosa, os três se levantaram para ir embora. Davi segurava uma mão de cada pai, balançando entre eles, ocasionalmente, quando seus passinhos se tornavam pulos de alegria. Mamãe, papai, disse Davi de repente, parando no meio da calçada para olhar para cada um deles, com aquela seriedade peculiar das crianças pequenas. Eu amo vocês. Nós também te amamos, meu amor, responderam em uníssono, e pela primeira vez desde que se conheceram, soou como a mais pura verdade. Ela havia criado o filho sozinha durante os primeiros meses mais difíceis. Mas no final, também havia curado um homem partido, transformando-o no pai que Davi merecia ter. E juntos haviam construído algo que nenhum deles imaginava ser possível. Uma família nascida não do romance perfeito, mas do amor incondicional por uma criança que havia mudado todos os destinos envolvidos. Caminhando em direção ao futuro, Letícia sabia que ainda haveria desafios, conversas difíceis, momentos de tensão. Mas também sabia que tinham algo sólido agora. Uma base construída sobre honestidade, perdão e o amor transformador de uma criança que havia ensinado a todos eles que às vezes os finais mais bonitos começam com os começos mais difíceis.